Manu e bem-vindos a mais uma análise de... Dessa vez falando dos eventos da Biblioteca das 4 Horas, onde começa onde terminou o episódio anterior, que é a Yashiro indo pra biblioteca com o Kon ao seu lado. Ele só tá aqui porque ele com certeza também quer ver o livro do Hanako. E a Yashiro meio que já deduz que ele quer pesquisar os pontos fracos e meio que ela pergunta: você ainda quer ressuscitar o Hanako? E daí o Kon lembra da conversa com o Teru, que não existe fantasma bom, e meio que o Kon meio que percebe que ele não sabe do Hanako. E ele fala que não faz sentido exorcizá-lo sem saber nada dele. E daí a Yashiro meio que percebe que com eles são parecidos e pega na mãozinha no Kon e meio que fala: vamos, mas dá o nosso melhor. E o Kon fica atordoado de paixão. Meu Deus, eu ri muito. Pena que ela pertence a um certo fantasminha. Bom, daí a Yashiro acha uma borboleta que guia para um certo livro e quando ela puxa, meio que aparece a Biblioteca das 4 Horas. Bom, eles entram meio que na biblioteca, que é uma fronteira, e meio que os Mork dão meio que uma iluminarizinha pra Yashiro. Bom, e a Yashiro já lembra meio que das regras, que os livros brancos falam dos vivos e os livros pretos falam dos mortos. Bom, e ela vai seguindo a borboleta até guiá-lo para o seu próprio livro. Bom, ela lê e ela meio que fala do dia que o Hanako tirou o chapéu dele e mostrou o seu outro lado. E que ela vai escrever um poema chamado O Deslumbre de um Rosto Descoberto. E ela rapidamente fecha e ficou curioso. O que foi? O que tinha? Ou seja, Yashiro meio que é uma pequena tsundere em ascensão. Porque ela gosta muito do Hanako, ama o Hanako, só que não é do tipo dela. Bom, daí ela meio que acha uma página onde tem meio que uma espécie de futuro. E daí ela lê uma coisa muito chocante. Seu primeiro encontro de mãos dadas numa barraca de comida. E ela fica: o quê? Como? Com quem? Só que meio que ela lê: de coração partido, quando ele foi embora, e dizendo: sinto muito, não dá. Bom, ela chega na parte onde meio que ela descobre a verdadeira face do Hanako, só que quando ela lê, meio que o livro fica todo vermelho. Bom, ela sabe que quando meio que, se ela lê um livro vermelho, ela pode morrer, mas decide dar uma olhadinha e descobre o verdadeiro nome do Hanako. Só que aí, o número 5 dos 7 mistérios resolve atacar, mas com a salva. E meio que o número 5 estava como a forma da Yashiro, e meio que o Kon decide usar um raio do seu tridente familiar, só que o raio meio que não dá certo por conta do selo do Hanako. E quando meio que o Kon lembra e fala: oh, Hanako, sou um fantasma maldito! Me chamaram? E o Hanako meio que acaba com a silhueta do número 5 de Yashiro. E quando meio que ele já chega perto da turminha, meio que ele empurra o Kon meio que da Yashiro, e meio que o Kon: o que foi? E meio que o Hanako segurando a Yashiro assim, diz: ah, nada não. Daí chega meio que o professor da Yashiro, e meio que ele fala: olha o que você fez com os meus livros. E daí meio que uma silhueta de Minamoto ia atacar meio que o professor, só que ele acaba com a silhueta meio que por poucos segundos. E daí ele segura a Yashiro e o Kon e meio que fala: ai, o que eu vou fazer com vocês? E daí o Hanako cutuca ele e meio que fala: ah, não faça nada com eles. E meio que o cara: tá, o honorável número 7. E solta os dois. E daí o Hanako meio que apresenta o 5º mistério da escola: Chichuchigumori. Sem um dos mistérios da escola, meio que é um professor. E meio que aparece a Yako, que meio que veio porque foi chamada pelo número 7. E meio que o Hanako fala: ah, a gente pode assistir a gente, mas nós somos 7 e nós trabalhamos pela paz. E meio que para os olhos da Yashiro, tipo, Kon, meio que estão brigando e meio que não se parece com heróis. E meio que só faltam 5 mistérios. 4, perdão. E o Hanako meio que já chega e fala: ah, parem de brigarem. Acabarem juntos, e ele apontando a faca assim. E meio que o Hanako fala: olha, nós 7 trabalhamos juntos, mas um de nós é um traidor.
E meio que algum deles meio que marcou um elo com o humano e meio que tá fazendo os fantasmas alterarem seus boatos. E a Yako foi uma das suas vítimas. E o Hanako meio que dá a grande ideia de todos eles entregar seus Odeshiros para meio que não encontrarem o traidor. E o Tsugumori meio que já acha um plano preguiçoso e não vai dar pra ele. E, gente, as interações de Hanako e Ashi estão maravilhosas. Na cena quando eles meio que precisam entregar o Yoshiro, meio que o Hanako meio que pega as mãozinhas da Yashiro, meio que fala, faz um gesto para dar o Yoshiro. É muito engraçado. Bom, o Tsugumori vai dar o seu Yoshiro com uma condição: se todos contarem seus segredos. O motivo? É que ele é um fantasminha bem curioso. Mas se não, ele vai contar todos os segredos embaraçosos meio que no holofote da escola. Principalmente o poema da Nenê. Gente, esse é o Tsugumori, o clássico professor que não gosta de crianças, mas gosta de se divertir se vendo o sofrimento dela. Seus pirralhos. Bom, a primeira é a Yashiro que meio que fala: eu dividi um diário com meu namorado imaginário. E daí meio que o Tsugumori já fala: eu já sabia, eu não me importo e você tá mentindo. E daí ele conta um segredo embaraçoso da Yashiro, que ela estava olhando meio que por Teru, e meio que o Kon fica assim: você estava dividindo o meu diário com meu irmão? Bom, o Kon tenta meio que contar os seus segredos, só que o Tsugumori nem liga. Bom, o Kon meio que fala: ô Hanako, nos ajude aí. E meio que o Hanako: você quer saber meus segredos? E meio que o Tsugumori: ah não, eu não quero, pois eu sei o suficiente. E meio que o Hanako: ah, então vamos passar. Só que a Yashiro e o Kon falam: ah não, queremos saber o seu segredo. E daí o Hanako resolve contar só umzinho, que ele gosta de donuts. E, gente, a reação dele é muito fofa. Ele todo envergonhadinho por gostar muito dos donuts. É muito fofo. Donuts. Bom, enquanto a Yashiro e o Hanako falam do tipo do donut que o Hanako gosta, meio que o Tsugumori vê assim e meio que fala: nossa, eu nunca vi o Hanako assim, agir desse jeito. Então o Tsugumori abre o caminho para o seu Yoshiro, mas a única pessoa que pode passar é a Yashiro, que chama ele a chama de sacerdotisa. O Kon reluta dizendo: ah não, eu não vou deixar Yashiro sem defesa. Só que meio que o Tsugumori manda ele calar a boca. E meio que o Tsugumori: então, você não confia comigo, sua assistente? Então o Hanako: tá, cuide bem da minha assistente, professor Tsugumori. E meio que ele tava com uma cara meio séria. Bom, os dois vão andando e meio que o Tsugumori pergunta para Yashiro se o Hanako estava bem. E meio que a Yashiro pensando no Hanako brigando com o Kon, e meio que o Hanako tocando nela, e ela pensa isso como um assédio sexual. É muito engraçado. E meio que a Yashiro fala: ah, ele é imprudente, mas ele sempre consegue me salvar e ser muito gentil. Eu vejo ele como um amigo. E meio que o Tsugumori: tá legal. E meio que a Yashiro já percebe que o Tsugumori estava preocupado com o Hanako. A Yashiro pergunta se pode mudar meio que o futuro que está nos livros, e meio que o Tsugumori diz não, e meio que a Yashiro: que droga! Mas o Tsugumori fala que ele já viu uma vez que um futuro meio que mudou. E daí ele abre uma porta e a Yashiro vê vários diamantes, e meio que ela fala: ah, qual desse é o seu? E meio que ele mostra meio que uma pedrinha e meio que fala: este aqui. E meio que ela fala: ah, mas que droga. Mas meio que o Tsugumori fala que um humano deu isso a ele. Bom, o Tsugumori fala que isso é uma pedra da lua, que meio que ele recebeu isso um dia depois dos humanos meio que aterrarem na lua. E meio que ele fala que ele era um humano meio que não era muito bom com as palavras, mas adorava as estrelas. E meio que a Shiro pergunta aí como o futuro dessa pessoa meio que mudou. Mas o Tsugumori: vamos logo, eu não quero demorar muito. Bom, ela tira meio que o selo do Yoshiro, que era a pedra lunar,
Só que aí meio que vamos para um flashback. Que é meio que o Tsukumori meio que fazendo meio com uns curativos no garoto que meio que fala: ah, você não vai me contar o que tá acontecendo? É a mesma coisa todos os dias. Quem está fazendo isso com você? Yugi. E daí vemos um garoto igualzinho ao Hanako. E meio que o Tsukumori percebe que ele ainda não quer falar. E meio que percebemos que o Yugi não tem amigos. E sempre saía machucado desde o primeiro ano. E o nome meio que verdadeiro dele é Yugo Yamane. O Tsukumori fala que ele tá preocupado com o Amane. Sim, estou chamando ele de Amane e futuramente vai fazer mais sentido pra vocês. E meio com a Amane, tudo bem, eu não me importo com isso. Mas o Tsukumori fala, mas eu me importo. O que justificaria alguém machucar desse jeito? E meio com a Amane fala, mesmo não tendo justificativa, mesmo não tendo um motivo, eu não me importo. E a gente meio que vê meio que um outro lado, meio que do Tsukumori, que meio que, apesar dele odiar as crianças, ele meio que se importava com algumas, como o caso do Aami. Daí o Aami barra Hanako fala, aí professor, eu tenho uma pedra lunar. Bom, ele pegou essa pedra com 4 anos e meio que pergunta pro professor se isso é real. Bom, o Tsukumori acredita que não, mas meio que o Aami já imaginava, mas acredita que ela seja real. E fala que essa pedrinha é seu tesouro. E daí o Aami pergunta, professor, você já quis ir à lua? E meio que o Tsukumori vê o Hanako de pé da janela vendo a lua. E ele vai falando, a lua é tão grande e bonita, deve ser um lugar bem legal de se visitar. E quando o Hanako fica, o Aami fica de pontas de pé, meio que o Tsukumori tenta meio que alcançar a mão, só que meio que o Hanako meio que rejeita isso e fala, você está preocupado comigo, não está? O Tsukumori fala que sim, e meio que o Hanako fala, então eu poderia pedir um favor? Pode meio que ficar com a minha pedra lunar? Diz o Aami. Mas o Tsukumori fala, mas isso não é seu tesouro? E meio que o Aami fala, é sim, com essa pedra eu poderia viajar em qualquer lugar. Mas a partir de hoje eu decidi viajar para lugar nenhum. Bom, voltamos para a escola e meio que a Ayashi está numa enfermaria e meio que pergunta pro Tsukumori se aquele Aami era parecido com Hanako. E meio que o Tsukumori, você viu as memórias seladas meio que no Yoshiro. E confirma que o Aami é o Hanako. E meio que falava sobre o seu tempo com a Aami, que ele não ia a lugar nenhum. E meio que ele lia o seu livro branco quando ele ainda estava vivo. E meio que ele já sabia o que realmente estava acontecendo. E meio que o futuro original dele é que ele seria um professor e seria o colega de trabalho do Tsukumori. E meio que o Tsukumori fala, ele não devia ter morrido daquela forma quando ele ainda era um menino. E fala que é isso que tudo que ele precisa contar. E se a Yashiro quiser falar alguma coisa, é só falar pra ele. Porque ele pode estar morto, mas ele ainda é seu professor. Bom, Hanako e Kon aparecem, o Hanako já abraça a Yashiro. E a Yashiro meio que também dá um abraço meio que no Hanako, causando ciúmes pro Kon. E meio que a Yashiro meio que fala que não sabe como agir ainda. E o Hanako vai acalmando ela. E ainda tem uma cena pós-crédito, que o Hanako meio que conversa com o Tsukumori e fala, oi, Tsukumori, a Yashiro tá agindo de modo estranho. Bom, o Tsukumori fala que ele não disse algo inapropriado e falou só do seu Yoshiro. E meio que o Hanako tenta pensar o que era o Yoshiro do Tsukumori e meio que ele fala, é algo pervertido. E meio que o Tsukumori, isso é errado. E meio que o Hanako, eu já imaginava. E meio que o Tsukumori, você nunca muda. E no próximo episódio será Fantasma 7 Donuts. Bom, esse episódio foi bobástico, porque tivemos meio que uma revelação do passado do Hanako quando era vivo e se chamava Yugi Amane. Tivemos a apresentação do Tsukumori, que meio que é o professor das crianças e a figura paterna do Hanako. E com certeza, com todas as letras, Hanako é um dos personagens mais misteriosos de todos. Bom, esse foi o episódio 6 de Hanako-kun. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe. Aqui, mano, Tobias e fui.